Pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu fazer com vocês a explicação dos exercícios, tá? Da página 96 que vocês farão. Então, tá assim, ó. Explique por que podemos classificar a crônica de Nina Horta como um relato. Então, depois que eu expliquei para vocês o que é relato, do resuminho que aparece em cima na página 96, por que esse texto que vocês leram é um relato? Pode explicar. 2. Ao estudarmos os elementos da narrativa ficcional, no módulo 7, você aprendeu que não se deve confundir narrador com o autor do texto, tá? Em relação a essa crônica que vocês leram, essa distinção é válida? Ou seja, nessa crônica aqui que vocês leram, narrador e autor são a mesma pessoa? Se eles são a mesma pessoa, você vai colocar que eles são a mesma pessoa e por quê. Se você acha que eles não são a mesma pessoa, você coloca que eles não são e me explica por quê, tá? Exercício 3. Releia o trecho da crônica. Quando o coelho de Páscoa vivo que ganhou fazia artes além das permitidas, segurava pelas orelhas, levava até a boca do forno e dizia: olha só o que te espera se não ficar quieto. O coelho em questão, de manhã bem cedo, vinha bater no vidro da sala pedindo pressa no café da manhã. Nesse trecho, Nina Horta falta a verdade esperada de um relato, ao mencionar que o coelho de Páscoa pedia pressa. Então, assim, nesse trecho, ela falta com a verdade, ela mente quando ela diz que o coelho de Páscoa pedia pressa no café da manhã. Se você acha que ela falta com a verdade, que ela mente, então você vai colocar que ela falta com verdade sim, que ela mente sim e por quê. Mas se você acha que não, você vai colocar que não e vai me explicar por quê, tá bom? Aí tá aqui, 4. O texto de Nina Horta pode ser dividido em 3 segmentos, ou seja, em 3 partes, tá bom? Conforme esse modelo. Considerando a evolução temporal do relato. Temporal vem de tempo. Então, aqui, ó, a apostila já deu para vocês. Ó. No terceiro trecho, ela fala sobre o presente, ou algo que está acontecendo no mesmo momento que ela fala, tá? Então, isso ela conta no parágrafo 8. Agora, tem outros 2 tempos. Ou ela fala do passado, ou ela fala do presente, ou ela fala do futuro. Em quais parágrafos ela fala, tá bom? Vocês vão colocar aqui o tempo, se é presente, passado ou futuro, e aqui vocês vão colocar os parágrafos, tá bom? Por exemplo, aqui ela fala do passado, aí vai do parágrafo 1 ao 5, tá bom? Só um exemplo, vocês vão preencher. Aí no exercício 5, vocês vão explicar sucintamente, resumidamente, tá? Sem muitos detalhes, o assunto de cada segmento. Então, aqui, o teu primeiro segmento, que vai do parágrafo, por exemplo, do 1 ao 5, você vai fazer um resumo dele aqui. Do segundo segmento, por exemplo, que vai do parágrafo 6 ao 7, você vai fazer o resumo aqui, tá? E o terceiro segmento, que é o parágrafo 8, você vai fazer um resumo aqui, tá bom? Aí que testes, ó. Um dos processos de formação de palavras novas consiste em acrescentar uma partícula chamada prefixo no início de uma palavra já existente. Vocês já viram isso ano passado, lembram que vocês me falaram? Foi assim que se criou o substantivo inapetência, título do relato de Nina Horta, tá bom? Então, existe a palavra apetência e você só colocou um in na frente para ficar inapetência, tá bom? Assinale a alternativa em que as 3 palavras se formaram pelo acréscimo do prefixo de negação in, porque sim significa não, tá bom? Então, tudo que for in significa que é não. Então, por exemplo, o que é invisível? Aquilo que não é visível. Então, aqui você vai ter que olhar as 3 palavras. Se as 3 foram formadas a partir do prefixo in, ou seja, você pegou uma palavra que já existe, no caso visível, e você só acrescentou esse in, tá? Para ficar invisível, essas 3 têm que ter esse mesmo processo, tá bom? A palavra já existe e você só acrescentou o in na frente. Se isso acontecer, você marca um X nessa palavra, tá bom? Que ela tem um prefixo in na frente para indicar não. 2. A finalidade de certos textos é ensinar uma lição de vida, dar um exemplo de comportamento correto ou incorreto, tá bom? Igual aqui, ó, existe a palavra correto, né? Aí você só acrescentou o in na frente para dizer que não é correto, tá? Aceitável ou recriminável, que você aceita ou que você não aceita. É o caso das fábulas, que terminam com a moral da história, e dos ditados populares, textos que geralmente possuem só uma frase e traduzem o ensinamento. Essa crônica que vocês leram finaliza o relato com uma espécie de moral da história. Assinale o ditado popular
que melhor traduz a mensagem explicitada no último parágrafo. Então, no último parágrafo, ela termina com uma frase que quer passar uma lição de moral pra gente. Qual dessas frases aqui significa essa lição de moral que ela quer passar, tá bom? Aí você marca um X. Em casa, aí tem essa crônica aqui, tá bom? Mãe de Menina, que vocês vão ler. E aí tá aqui no primeiro. Qual é o foco narrativo? Lembrando, o foco narrativo, primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, o narrador participa da história. Terceira pessoa, ele não participa da história. Então, você vai escrever se é primeira ou terceira pessoa, e você vai comprovar com uma frase do texto, tá bom? Lembrando que se você for copiar, entre aspas, tá? Aí aqui, B. Tecnicamente, mãe é a palavra mais falada no inverno. Estende-se pela primavera e desemboca no solstício de exaustão em dezembro. Pesquise na internet uma enciclopédia o significado da palavra solstício. Com base nesse significado, explique o que seria o solstício da exaustão. Então, você vai procurar o que é solstício e você vai tentar explicar o que seria um solstício da exaustão, tá bom? Aí, 2. As tarefas 2 e 3 também se referem a essa crônica Mãe de Menina. O texto pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o narrador expõe uma teoria. Na segunda, ele dá exemplos para comprovar essa teoria. Releia a crônica e indique a frase que encerra a primeira parte. Então, na primeira parte, ele vai expor uma teoria, ele vai apresentar alguma coisa. Então, você vai procurar lá no texto, indicar a frase que encerra essa primeira parte, que encerra essa teoria que ele expõe, tá? E na B, qual seria essa teoria, tá? Ele fala sobre o quê? Na C, na segunda parte, são reproduzidas as falas das personagens. Explica como o autor separou graficamente as frases dessas personagens. Então, quando você olha o texto, como você sabe graficamente qual sinal ele usou para mostrar essas falas, tá bom? 3. No prefácio do livro, né, naquela parte do comecinho, o autor afirma: este livrinho é só um apanhado de pequenas situações hilárias que fui colhendo no intervalo entre 3 e 5 anos da minha filha. Ela é quase a principal personagem. É dela que vem algumas das histórias que se transformavam em risadas. Considerando essa afirmação, como devemos classificar essa crônica? Como uma narrativa ficcional ou como um relato? Então, essa crônica, baseando-se nisso aqui, é considerado mais uma narrativa ficcional ou um relato. Se você acha que é uma narrativa ficcional, me explique por quê. Se você acha que é um relato, explique por quê, tá bom? Vocês vão fazer no caderno. Aí, na próxima aula da semana que vem, eu passo a correção desses exercícios para vocês. De tarefa tá aí, tá bom? TC Online. Beijinho, até a próxima.